Meu nome é Flávio, sou professor do Departamento de Química e Ciências Ambientais da Unesp de São José do Rio Preto, um dos autores e apresentador do trabalho Considerações sobre a concentração de manganês nas águas de abastecimento público da cidade de São José do Rio Preto. É crescente a preocupação com a poluição causada pelos metais tóxicos, que são principalmente descartados como resíduos industriais. Os principais deles são o arsênio, o bário, o cádmio, o cromo, o cobre, o chumbo, o mercúrio e o zinco. Todos eles podem se solubilizar na água e conferir toxicidade à saúde da população. Alguns desses metais são essenciais em baixas concentrações, porém, o acúmulo e doses elevadas causam toxicidade a curto ou longo prazo. O termo metal pesado anda meio em desuso. Atualmente, fala-se mais em metais potencialmente tóxicos. Esses metais não são biodegradáveis. Eles reagem nas membranas com ligantes, o que lhes confere as propriedades de bioacumulação e biomagnificação. O manganês é um metal de transição, número atômico 25, sólido em temperatura abundante, não é encontrado na forma nativa, mas sim em compostos como óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos, e é um dos metais mais abundantes da crosta terrestre. Ele é disponibilizado pela queima de gasolina, pela erosão do solo, por emissões industriais e vulcânicas. Na saúde humana, ativa enzimas necessárias para digerir e sintetizar ácidos graxos e colesterol, metabolizar carbonatos e proteínas. É responsável também pela proteção contra radicais livres. Esse metal é absorvido no intestino delgado e se acumula no fígado. A sua deficiência provoca perda de peso, afeta a capacidade reprodutiva, a função pancreática e o metabolismo de carboidratos. O seu excesso causa uma doença semelhante ao mal de Parkinson, distúrbios de comportamento, alucinações e inflamação nos pulmões. Águas com concentrações elevadas de manganês podem proporcionar rigidez muscular, tremores das mãos e fraqueza. Nosso objetivo foi determinar a concentração de manganês em amostras de águas superficiais e subterrâneas do abastecimento público da cidade de São José do Rio Preto e comparar os resultados encontrados com os parâmetros existentes na legislação pertinente. A justificativa para esse trabalho deve-se ao fato de que, ao longo dos anos, temos determinado concentrações elevadas de manganês em outros compartimentos. Dessa forma, amostras de solo da região de São José do Rio Preto, do entorno da cidade e de dentro da cidade, sempre apresentaram, em sua maioria, teores elevados do metal. É bom se dizer que o manganês é considerado um metal essencial ao ser humano. Portanto, é muito difícil se encontrar algum parâmetro para quantificá-lo. No caso do solo, existe uma interpretação de análise do governo do Estado de São Paulo que diz que concentrações superiores de 5 mg por quilo de solo são consideradas elevadas. Esse quadro apresenta algumas das amostras ensaiadas nesses anos, mostrando a concentração do metal no período logo após as chuvas e no período de estiagem. Na coluna da esquerda, podemos notar que quase todas as amostras possuem teor acima de 5 mg por quilo. Na coluna direita, todas elas possuem concentrações elevadas. Outro fato, ensaiamos também insumos agrícolas, esses mais comuns que são vendidos, por exemplo, em supermercado, sem qualquer controle. Ensaiamos também para cádmio e níquel, além do manganês. Para o manganês não há parâmetro sobre a sua quantidade. Porém, uma concentração de quase 2 gramas por quilo provavelmente é elevada. Para o cádmio e o níquel, principalmente no que se diz respeito à mistura mineral, que é a base de lodo de esgoto, não é permitida a presença de nenhum dos dois. O quadro 4 apresenta as concentrações de manganês, cádmio e níquel
que determinamos nessas amostras de insumos. O que nos surpreende, por exemplo, é um valor próximo a 5 gramas de níquel por quilo do insumo. Isso é uma situação absurda. Assim, levando-se em consideração a grande disponibilidade do metal e a sua facilidade de remoção pelas águas pluviais, houve a hipótese de se achar que as águas de abastecimento estariam com teor elevado do metal. Isso justificou a realização do estudo. Nossa metodologia: coletamos 27 amostras de água, 22 do sistema de represas de São José do Rio Preto e 5 amostras de poços profundos. Essas amostras foram coletadas em frascos de vidro desmineralizados e esterilizados e transferidos para as análises. O quadro 5 mostra a localização dos 5 poços amostrados. É uma quantidade pequena, porém, isso se deve a uma lei municipal que determinou a lacração da maioria dos poços, da cidade por conta da severa estiagem regional que tivemos no ano de 2015. A análise por espectrometria de massa foi escolhida devido à alta sensibilidade do aparelho, capaz de determinar microconcentrações de elementos nos analitos. Resultados e discussão. Conforme a Resolução 357 de 2005 do CONAMA, a represa de São José do Rio Preto é classificada como água de classe 2, ou seja, são águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário e também, conforme a Resolução 274 de 2000 do próprio CONAMA, elas são destinadas também à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer. E ainda a aquicultura e atividade de pesca. O quadro 6 apresenta os indicadores de qualidade fixados pelo CONAMA para águas doces classe 2. Para o manganês, essa concentração não deve superar 100 microgramas por litro. O quadro 7 apresenta as concentrações por nós determinadas para o metal. Todas elas, como se pode observar, estão abaixo do limite recomendado pelo CONAMA. O quadro 8 apresenta os parâmetros de potabilidade para águas subterrâneas conforme a Resolução 396 de 2008 do CONAMA. Mais uma vez, é considerado elevado teores acima de 100 microgramas por litro. O quadro 9 mostra as concentrações por nós determinadas. Elas são praticamente irrisórias. Conclui-se então, sobre a concentração de manganês nas águas do conjunto de lagos da represa de São José do Rio Preto. A explicação mais razoável para esse fato reside no fato de que há um volume de água suficientemente grande para manter essa concentração em controle. Sobre a concentração de manganês nas águas dos poços profundos, a baixa concentração verificada nas amostras com certeza se deve à eficiência da função filtro promovida pela rocha reservatório. É um arenito, que deve reter o metal no longo caminho antes da água ser captada pelas bombas de extração. Isso nos leva a supor que é muito plausível que os demais metais tenham o mesmo comportamento. Nesse caso, tornaria a água, pelo menos dos poços profundos de São José do Rio Preto, muito potável. Essas são as referências utilizadas na apresentação. E eu gostaria de agradecer. Muito obrigado.